Olá, amigos estudiosos do direito do trabalho. Estamos iniciando mais um Direito do Trabalho em debate. Nosso tema de hoje é a medida provisória 936 de 2020, sancionada pelo Presidente da República e publicada em 1º de abril de 2020. Sou Daniela Pessoa e vamos tratar dos aspectos jurídicos decorrentes do Programa Emergencial para a Preservação de Renda e de Emprego, instituída como uma medida de enfrentamento ao estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Meus amigos, o objetivo da medida provisória é a manutenção dos postos de trabalho durante esse período de paralisação compulsória das atividades econômicas por conta da pandemia que a gente tem vivenciado pelo coronavírus. O objetivo é conciliar, é equilibrar os interesses, manter os postos de trabalho e manter a atividade econômica durante o período de paralisação. A medida provisória, ela institui como 3 medidas básicas o pagamento de uma renda emergencial, a possibilidade de redução da carga horária de trabalho acompanhada dessa redução salarial, bem como a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Essas são as 3 medidas básicas previstas na medida provisória 936. Nosso assunto de hoje, ele vai se concentrar, ele vai se focar por ser talvez uma medida nova, tanto no mundo fático como no mundo jurídico, a questão da suspensão temporária dos contratos de trabalho. Para tanto, a gente tem que relembrar que, pela suspensão do contrato de trabalho, não há pagamento de remuneração e, como consequência, também não há a respectiva prestação dos serviços. Ou seja, a causa, o que motiva a suspensão contratual é exatamente a impossibilidade do empregado continuar prestando os seus serviços normalmente. No âmbito seletista da consolidação das leis do trabalho, a gente tem a previsão dessa figura da suspensão contratual nos casos de enfermidade do empregado e nos casos de afastamento do emprego para fins de prestação de serviço militar. Nesses 2 casos, o empregado tem o seu contrato suspenso, ou seja, o contrato ele é mantido perante o empregador, mas ele não produz efeitos, porém não há prestação de serviço. Por conta da enfermidade, o empregado recebe benefício previdenciário e, a depender da prestação, do tipo de prestação de serviço militar, sendo obrigatória, o empregado pode receber aí o soldo, né, que é uma parcela remuneratória também decorrente do governo federal. Essa suspensão temporária do contrato de trabalho por conta da calamidade pública, ela é figura nova. Ela não tem previsão na consolidação das leis do trabalho e ela vem regulamentada pela medida provisória. Em caso de impossibilidade de trabalho remoto, de teletrabalho, de redução da jornada proporcionalmente à redução salarial, não tem como o trabalhador realmente prestar os serviços por conta da paralisação temporária das atividades empresariais decorrentes de determinação estatal, o empregado, ele fica em casa e o contrato pode ser suspenso. Para a formalização dessa suspensão contratual, empregado e empregador, eles têm que formar um acordo individual específico para esse fim. Ou seja, primeiro ponto em destaque, a suspensão contratual, para a maioria dos casos, ela independe, segundo a medida provisória, de negociação coletiva específica. Porém, é um ato de vontade,
A medida provisória fala em acordo individual escrito, ou seja, tem que ter um consenso entre o empregado e o empregador. É importante a vontade do empregador e é importante a vontade do empregado, de forma que os dois queiram e estejam em consenso no que tange a esse período de suspensão contratual. Então, empregador e empregado formalizam um contrato individual escrito que pode, demandar, que pode resultar na suspensão contratual por até 60 dias, isso fracionado em até 2 períodos de 30 dias, período no qual o empregado vai receber um benefício emergencial que tem como base de cálculo seguro-desemprego. Então, havendo acordo individual escrito, esse acordo individual escrito, ele deve ser comunicado ao Ministério da Economia para o processamento do benefício emergencial e, sendo essa comunicação em até 10 dias da subscrição do acordo individual, o empregado passa a receber o benefício emergencial correspondente ao período de suspensão contratual acordado com seu empregador, pago com base no valor do seguro-desemprego que esse empregado teria direito. Ele vai receber, se for negociado uma suspensão por 30 dias, o valor correspondente ao seguro-desemprego de 1 mês. Se for 60 dias, ele vai receber o valor correspondente ao seguro-desemprego que esse empregado teria direito, com base na lei do seguro, a 7998, correspondente ao benefício integral do valor desse seguro-desemprego. Só lembrando que o seguro-desemprego ele é calculado com base na média salarial, gira em torno aí de 80% mais ou menos dessa média salarial do empregado, não podendo o valor do benefício ser inferior ao salário mínimo. Quem é que paga esse benefício emergencial? Quem paga o benefício emergencial é o governo. Então, o empregado não trabalha, não recebe salário e recebe o benefício emergencial, cuja base de cálculo é o seguro-desemprego. Obviamente, durante o período de suspensão contratual negociada, não há nenhuma incidência de tributação e não há recolhimento de FGTS, imposto de renda aí, respectivamente, cujo ônus financeiro seria a cargo do empregador. Durante a suspensão contratual, o empregado, juntamente com o seu empregador, podem negociar o pagamento de uma ajuda compensatória. É obrigatória o pagamento da ajuda compensatória? Não. Empregado e empregador, eles podem negociar. Para além do benefício emergencial pago pelo governo federal, receber também uma ajuda compensatória, aí sim paga pelo empregador, mas não é uma obrigação, é uma faculdade. E aí no acordo individual tem que constar exatamente qual é o valor dessa ajuda, se ela vai ter, se ela não vai ter. A ajuda essa que tem caráter meramente indenizatório e não vai também estar sujeita a nenhum tipo de tributação. Para empresas cuja a renda bruta anual em 2019 foi superior a R$4.800.000, aí sim, a ajuda compensatória, ela é obrigatória no percentual de 30% em cima do salário da remuneração que esse empregado recebia. Então, para essas empresas que possuem um faturamento muito alto, uma renda bruta anual muito alta, tendo como ano base 2019, aí ela vai receber 70% esse empregado, se acordar a suspensão contratual, 70% do seguro-desemprego, cumulada com a ajuda compensatória a cargo do empregador obrigatória de 30%. Então, nós temos os seguintes casos. Primeiro, eu sempre vou precisar do acordo individual escrito para negociar
a suspensão contratual. Se o meu faturamento é superior, minha renda bruta anual em 2019 foi superior a 4.800.000 reais, este meu empregado, negociado a suspensão contratual, vai ter direito a 70% do valor que ele receberia a título de seguro-desemprego, mais uma ajuda compensatória de cunho indenizatória pago por mim, empregador, correspondente a 30% da remuneração dele. Se a minha renda bruta anual for inferior a 4.800.000 reais no ano de 2019, o meu empregado ele vai receber obrigatoriamente 100% do valor que ele faria jus a título de seguro-desemprego, sendo a ajuda compensatória facultativa a cargo do empregador, não é obrigado, e o valor negociado em sede de acordo individual escrito, ok? Bom, pessoal, e qual é o grande debate em relação a essa figura da suspensão contratual? Nós não temos previsão legal para ela. É uma figura nova, que ela está sendo instituída em razão de novos fatos sociais. Ou seja, é uma suspensão contratual temporária, regulamentada mediante acordo escrito individual. E aí o conflito que a gente pode extrair dessa suspensão seria com o princípio da irredutibilidade salarial previsto na Constituição Federal, que proíbe a redução nominal do salário, salvo a negociação coletiva. Bom, pessoal, como o fato social é novo e demanda uma regulamentação imediata, justifica-se a adoção da medida provisória dado esse caráter de urgência. No que tange à negociação coletiva, a própria medida provisória, ela já prevê que esse acordo individual escrito ou a negociação coletiva, ela pode ser adotada para aqueles empregados que recebem até R$ 3.135 ou para quem recebe acima do dobro do teto máximo de benefícios fixados para o regime de previdência social. O dobro do limite máximo dos benefícios vai dar em torno de R$ 12.200. Então, para quem recebe até R$ 3.135, eu posso utilizar para formalizar a suspensão tanto um acordo individual escrito como a negociação coletiva. Para quem recebe mais ou menos acima de R$ 12.202 e cumulativamente é portador de diploma de nível superior, eu também posso usar o acordo individual escrito e a negociação coletiva. Para quem está nesse limbo, ou seja, recebe acima de R$ 3.135 e menos de R$ 12.202 ou não é portador do diploma de nível superior, necessariamente a própria MP já diz que a negociação para a suspensão dos contratos de trabalho, ela deve se dar de forma coletiva. E ainda para os casos em que se admite o contrato individual escrito, a própria MP prevê que, uma vez formalizado esse contrato, em até 10 dias, seja comunicado ao sindicato da respectiva categoria profissional. Como a própria MP já prevê ou a comunicação do acordo ao sindicato, ou, dependendo da faixa salarial do empregado, necessariamente a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para poder suspender esses contratos, nós inicialmente não vislumbramos qualquer ofensa constitucional. Acredito que o caráter de urgência, a importância de manter os postos de trabalho, a necessidade de continuação das atividades econômicas, esses fatos sociais justificam a adoção da nova medida. E gostaria de lembrar que no caso de auxílio-doença, o benefício previdenciário, na maioria deles, os benefícios previdenciários, eles não correspondem ao valor nominal da remuneração do empregado. Geralmente, para fins de base de cálculo do benefício previdenciário, é
feito uma média dos maiores salários, né, contributivos, mas só correspondente a 80% desse período contributivo, o que dá muitas vezes um valor menor do que a remuneração efetivamente recebida pelo empregado e ainda assim caracteriza uma suspensão contratual sem ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Repito, é uma figura nova. A priori, o ideal seria que sempre houvesse essa intervenção do sindicato nessa negociação da suspensão, mas dado às vezes a urgência e a imediaticidade da medida, a gente não tem tempo para essa formalidade, tanto é que admite-se a comunicação posterior, ou até mesmo, segundo a MP, já prevê essa intervenção sindical dependendo da faixa salarial do respectivo empregado. Então, a priori, eu ouso dizer, pessoal, que essa medida, ela é constitucional e ela é temporária e ela provém de uma regulamentação legal, quer queira ou não, a medida provisória, ela decorre do poder regulamentar do presidente da República com base no estado de calamidade pública reconhecidamente nacional por meio de decreto legislativo específico. Então, eu tenho uma lei que embasa a medida, eu tenho a intervenção sindical de uma forma imediata ou de uma forma imediata, e eu tenho uma base de cálculo que é do seguro-desemprego compatível com esse período de tempo de suspensão contratual, que eu insisto, no máximo de 60 dias. Então, diante desses fatos e considerando a finalidade da medida provisória de manter os postos de trabalho, é razoável a gente concluir pela constitucionalidade dessa medida, desde que o empregador, ao optar pela suspensão do contrato de trabalho, ele observe todas as formalidades instituídas na medida provisória. A medida provisória, além da suspensão dos contratos de trabalho de forma temporária, ainda preveu a questão da redução da jornada, acompanhada da redução salarial e a instituição de uma garantia provisória de emprego, temas estes que serão abordados no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário. O tema é polêmico, ele não se encontra esgotado. Faça sua pergunta, deixe sua sugestão, continue com a gente e até a próxima!